Olá! Então, aqui nesse vídeo de hoje, pensando ainda na revisão para o primeiro bimestre, para as avaliações do primeiro bimestre, nós precisamos recordar um pouquinho sobre o coeficiente de solubilidade. Foi um assunto trabalhado ano passado, no início do primeiro ano, quando vocês estavam estudando propriedades da matéria, e a gente retoma aqui no segundo ano, que é importante no estudo das soluções, então, para a gente relembrar algumas coisas. Então, o coeficiente de solubilidade, então, basicamente, é um dado que me indica a quantidade de soluto, a quantidade de solvente, e extremamente importante, eu preciso saber a temperatura que isso vai acontecer. Então, aqui, pensando simplesmente na quantidade de soluto e de solvente, eu estou indo os 3 tipos de soluções que podem aparecer. Então, nesse primeiro caso, era possível dissolver 36 gramas de cloreto de sódio, ou seja, o sal de cozinha, né, em 100 gramas de água. Foi-se dissolvido apenas 20 gramas, ou seja, uma quantidade menor do que o coeficiente indica. Então, isso forma o que a gente chama de solução insaturada. Aqui nessa segunda situação, exatamente 36 gramas foram dissolvidas em 100 gramas de água. Então, como segue exatamente o que o coeficiente de solubilidade me indica, eu tenho uma solução saturada. E ainda aqui, nessa terceiro tipo aqui, se eu podia dissolver 36 gramas e coloquei 40, ou seja, passei da quantidade que o coeficiente me indica, eu vou ter uma solução saturada com corpo de fundo ou corpo de chão, depende do exercício, vai poder variar esses nomes. Também pode ser que alguns indica que sedimentou, que precipitou, mas não tão comum, mais comum corpo de fundo ou corpo de chão. Inclusive também é um raciocínio importante, então se eu podia dissolver 36 e coloquei 40, quantas gramas que vão para o fundo? Então, as 4 gramas restantes, de 36 para 40, sobram 4 gramas. Outra forma que também pode vir o coeficiente de solubilidade é através de gráfico. Pode vir na forma de uma tabela, como a gente viu na correção dos exercícios da semana passada de revisão. Pode vir também aqui na forma de gráfico. Muito importante essa análise de gráfico. Então, o que esse gráfico indica? Gramas, no caso aqui, nitrato de potássio, podia ser qualquer soluto, então a quantidade de gramas, então esses números aqui indicam quantas gramas de soluto foram dissolvidas em 100 gramas de água, então o coeficiente está aqui, e aqui, como eu disse, a temperatura, é primordial eu indicar a temperatura. Nesse caso aqui, a gente está percebendo que quanto maior a temperatura, maior, então, é o coeficiente de solubilidade. E aí é importante também a gente falar sobre as regiões. Essa solução insaturada, onde que ela ficaria representada aqui no gráfico? Seria qualquer valor abaixo do meu coeficiente. A gente pode pegar aqui um exemplo. Então, aqui, por exemplo, 70 graus Celsius. A gente pode vir aqui, 70 graus Celsius, eu consigo dissolver 140 gramas. Então, vamos supor que eu coloquei 120 gramas. Então, o que vai acontecer? É uma quantidade menor do que é permitido nessa temperatura, por isso, insaturado. Então, qualquer ponto, nessa região do gráfico, vai ser uma solução insaturada. A gente tem também essa curva. O que essa curva é? É exatamente o coeficiente, o que pode ser feito, como a gente usou aqui como referência. Eu peguei exatamente na linha. Então, na linha me indica que eu posso dissolver 140 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água a 70 graus Celsius. E se passar nessa mesma situação de 70 graus Celsius, se eu colocasse 160 gramas, o que ia acontecer? Eu posso dissolver 160 gramas? Não, eu só posso dissolver 140. Ou seja, 20 gramas vão para o corpo de fundo. Seria essa situação aqui, igual essa daqui. Tudo bem? Então, é importante interpretar esse gráfico para a gente continuar, para a gente compreender essas questões de coeficiente de solubilidade. A gente pode pegar um exemplo aqui bem simples. Então, ao preparar uma solução a 30 graus Celsius, dissolvendo 80 gramas de soluto em 200 gramas de água, qual será a classificação dessa solução quanto ao coeficiente de solubilidade? Ou seja, ela vai ser saturada, insaturada, ou ela vai ser saturada com corpo de fundo. Esse gráfico aqui eu já coloquei, né, já marcando com vocês aqui a 30 graus Celsius, então eu tenho que vir aqui, 30 graus, quanto que é possível dissolver? 50 gramas desse soluto, que eu nem sei qual é, não faz diferença aqui, em 100 gramas de água. O que é a grande questão aqui? Ele me deu no enunciado 200 gramas, e aqui o gráfico é para 100. E agora? E agora basta você fazer essa transformação. Então, se 50 gramas, né, que o gráfico me deu essa informação, se 50 gramas se dissolve em 100 gramas
de água, que o gráfico me indicou, então 200 gramas de água vai ser possível dissolver quantas gramas? Eu conseguiria dissolver até 100 gramas. E quanto que eu coloquei? Quanto que o exercício me indicou? 80, né? Lá em cima, ó, ele indicou 80 gramas. Então, é uma quantidade menor, abaixo. Então, está menor que o coeficiente de solubilidade. Isso eu classifico a solução como sendo insaturada. E aí, para fechar esse assunto, eu entreguei ainda em sala de aula uma lista para vocês que tinham 3 exercícios sobre essa parte, uma lista que foi entregue em sala ainda, era o exercício número 18, né, dessa lista, que falava assim: sobre o seguinte gráfico de solubilidade de nitrato de potássio, julgue em verdadeiro ou falso. Então, letra A, o ponto B, então tá aqui o ponto B, né, às vezes não tá tão fácil de enxergar, mas esse aqui é o ponto B, ó. Então, o ponto B corresponde à máxima solubilidade do nitrato de potássio, é uma temperatura de ebulição da água. Máxima solubilidade não, né? Se é uma região que está abaixo da linha de saturação, é uma região de solução insaturada, diluída. Por isso essa afirmação está falsa. Na letra B, no ponto D, a massa de nitrato de potássio é dissolvida, a massa de nitrato de potássio dissolvida é igual ao coeficiente de solubilidade a dada temperatura? Vamos lá achar o ponto D? Então, o ponto D está aqui, ó. Não está acima da linha de solubilidade? Não está exatamente seguindo o que o coeficiente indica? Então, exatamente isso, verdadeiro. Letra C, no ponto A. Então, esse aqui é o ponto A. Então, no ponto A, o nitrato de potássio apresenta seu menor grau de saturação? Continua uma solução diluída? Exatamente o contrário, está acima da saturação. Então, está dissolvendo quantidade maior de soluto do que o permitido. Por isso, letra C, falsa. Letra D. No ponto C, a solução é concentrada? Então, no ponto C, vamos encontrar aqui o ponto C, exatamente em cima da solução, nem concentrada, nem diluída, exatamente seguindo o que o coeficiente de solubilidade indica. Então, por isso, falsa também, porque não é concentrada de maior quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente, então não, está exatamente seguindo o que o coeficiente indica. E a letra E, em qualquer ponto da curva de solubilidade, a solução é saturada? Exatamente isso. Qualquer ponto que você pegar em cima da reta da solubilidade, a solução será saturada. Exatamente verdadeira.